Isaías 30, 23. Então te dará chuva sobre a tua semente. Repita comigo, a tua semente. Com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares largos de pasto. Amém. Isaías 30, 23. Antes de se assentar, diga para quem está do teu lado, diga: meu irmão, você é semente. Deus fez de você alguém muito especial. Deus fez de você alguém precioso em suas mãos. Deus te fez para prevalecer e vencer diante dos problemas da vida. É fato que todos nós, igreja, sem exceção, todos nós vivemos os nossos problemas. É fato que você, quando for embora deste culto, na tua casa, no teu trabalho, você vai viver problema. Porque os problemas é o que construirão em nós revestimento suficiente para encarar os próximos problemas. Então é necessário o problema. Só que Deus te fez com uma qualidade que Ele não deu a nenhuma outra criatura feita por Ele. Você é semente. Eu não vou entrar na propriedade e nas camadas que revestem uma semente, mas uma semente só tem validade quando ela é enterrada. Uma semente sem ser enterrada, ela não tem validade alguma. Como não, pastor? Se eu comprar milho, que acaba sendo a própria semente, tem validade, porque eu posso comê-lo. Sim, mas para que nasça outro milho, você tem que enterrá-la. O feijão é a semente, necessariamente, que você acaba comendo também. São sementes que você come, que tem valor, mas o valor dela é maior quando ela é enterrada. Então Deus te fez sábio, capaz, inteligente, mas a maior qualidade que Deus poderia dar ao ser humano, enquanto Ele nos fazia, homem e mulher, Deus disse: a Ele darei uma qualidade que não darei a nenhum outro. Qual? Ele será uma semente. E a cada vez que enterrarem essa semente, com mais força ele brotará, nascerá, germinará e dará frutos. Pastor, ainda não entendi. Quer dizer que eu sou uma semente? É, você é uma semente. Olhe para quem está do lado e diga assim: eu tenho cara de semente. Tem semente nas mãos de Deus, que quando enterrada, nasce com muito poder. Só que nós nos perdemos aí. Nós achamos que nós não podemos enfrentar esse aterramento, esse sepultamento de semente, porque nós somos crentes. Não, está errado. Você, como semente nas mãos de Deus, você será enterrado muitas vezes, mas uma coisa eu garanto: sendo semente nas mãos de Deus, a cada vez que Ele te jogar
ou a cada vez que te jogarem no buraco, você vai brotar, você vai germinar e a semente não fica enterrada. Vamos lá. Existiram alguns homens e mulheres de Deus que, por serem sementes como eu e você, foram enterrados, e quanto mais profundo é o buraco, quanto mais demorado você é este processo, mais forte você fica. Eu vou para o primeiro exemplo. José seria governador do Egito. Mas ele teria que ser enterrado. Pastor, eu não entendi. José foi alvo de algo que talvez você esteja sendo alvo. Inveja. Talvez você esteja sendo alvo. José, se você ler a Bíblia, você vai entender que ele gostava de contar vantagem para os irmãos. Olha, eu tive um sonho. Que sonho? Que eu estava assim, todos vocês prostrados diante de mim. Ele não escondia isso. Ele fazia questão de dizer isso. Ele seria grande. Mas para ser grande, primeiro, Deus permite que você seja enterrado. Por quê? Porque você é semente. Deus sabe que os filhos dele são sementes. E como semente, quando você for enterrado, você não vai ser sufocado. Crente que é crente, gente que crê e acredita e é dependente de Deus, sabe que a terra não sufoca. Muito pelo contrário, quando você é enterrado, é que você começa a crescer. E muitas vezes Deus permite que enterrem você, para você crescer, para você brotar, para você germinar, para você florescer, para você entender que nada e nem ninguém pode te parar, pode te sufocar. Nem a inveja daqueles que estão na sua casa, no seu trabalho, aquele que tem o olho invejoso, ou aquele que quer o teu mal, ele te joga no vale, ele te joga na cova, ele tenta enterrar a tua vida, a tua história, o teu ministério. Não adianta, quanto mais tentarem te enterrar, com mais força você cresce. Mas essa parte é dolorida demais. Por quê? José, alvo da inveja dos irmãos, os irmãos se reúnem, e uma vez reunidos, os irmãos decidem: vamos jogá-lo aqui, nessa cova. Então ele é enterrado. Aliás, José é enterrado 2 vezes. Primeiro ele é lançado na cova. Quando está passando aquela comitiva dos ismaelitas, se não me falha a memória, o vê e o leva como escravo lá para o Egito. Chegando lá no Egito, ele é vendido para Potifar. Só que em toda a Bíblia está escrito assim: e Deus era com ele. Se você está enterrado, ouça o que eu vou lhe dizer: e Deus é com você. Se te lançaram na cova, eu estou aqui para dizer: mas Deus é com você. Podem te enterrar na profundidade que for, Deus cuida de você, e essa semente vai dar muito certo, essa semente vai germinar, essa semente vai crescer, essa semente resultará numa árvore frondosa. E às vezes o processo de ser enterrado é mais do que uma. José 2 vezes. E aí, pastor? Quando? Quando ele esteve preso, também esteve enterrado.
E demorou mais. Porque uma coisa era trabalhar na casa de Potifar, a outra era ser governador do Egito. Quanto maior é aquilo que Deus tem para você, mais tempo você fica enterrado. Gente, isso é muito sério. Deus permite o sepultamento de muitas sementes. E na hora você não compreende o que Ele quer fazer. Porque os pensamentos dele são mais altos do que os teus. E sendo mais altos do que os teus, talvez você esteja enterrado hoje, mas você não consegue ver, você não consegue perceber, você não consegue enxergar que você está germinando. Deus está fazendo a preciosa semente explodir. Quando a semente é enterrada e é um embrião, a semente nada mais é do que um embrião. A um determinado momento, quando está debaixo da terra, acontece uma explosão, e aquilo que está dentro da semente brotará e sairá da terra. Pastor, o que o senhor está pregando? Simples, é só você crer, acreditar e entender. Deus enterrou você, ou Deus permitiu que enterrassem você, para você crescer com mais força, como fez com José. Só José? Não. José foi enterrado, foi. Mas e aí? E aí que ele deu certo, não deu? Ele deu muito certo. Mas não tem só a história de José. Tem a história de Lázaro. Amigo de Jesus. Eu estou pregando essa mensagem dizendo que você é uma semente nas mãos de Deus, Marinara. E talvez nesse processo de ser enterrado e lançado numa cova, quem aqui já viu plantar alguma coisa, sabe como é que funciona? Você pega os grãos de algo que você queira plantar e você enterra. A semente só tem validade quando você as enterra. No entanto, você pensa que pelo fato de você ser cristão, você não pode, não deve e não quer passar por esse processo de ser enterrado. Meu irmão, nem sempre ser enterrado é ruim. Na vida do crente, habitue-se a muitas vezes ser enterrado. Por quê? Porque Deus quer me matar? Não! Ele quer que você cresça, mas para que você cresça, você precisa desaparecer. Não diz o versículo, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Diminuir muitas vezes é ser enterrado. Aí você desaparece. E quando você desaparece, Deus começa a trabalhar em você. E às vezes Deus precisa trabalhar em você no oculto, no secreto. E embaixo da terra ninguém vê. Deus deseja trabalhar com você. E às vezes Deus te enterra, porque o que Ele vai fazer com você, ninguém pode ver, é só você e Ele. Mas pastor, eu estou firme na igreja. Eu não perco o culto, eu venho na oração, eu venho no ensino, eu venho no domingo, eu venho na sexta, eu venho no sábado, eu venho isso, eu venho aquilo. O que eu faço? Deus, eu estou sufocado, olha, eu estou desempregado, meu casamento vai de mal a pior, eu estou em crise econômica, eu fui mandado embora, blá, 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 blá. Ei, é normal. Pastor, como é normal? Se o grande amigo de Jesus, Lázaro, teve que ser enterrado. Ouça o que esse pastor diz à igreja. Se Lázaro, amigo de Jesus, vocês conhecem o texto e é lindo, quando diz, Jesus chorou, ele se entristeceu, mas ele teria que ficar enterrado. Ou vocês acham que Lázaro saiu daquele sepulcro da mesma maneira que entrou? Ou você acha que o processo que você está passando, para que essa semente venha germinar,
você vai sair desse processo do mesmo jeito que você entrou. Não. Deus quer colocar você embaixo da terra. Então tá bom, eu vou contextualizar a mensagem. Deus quer você debaixo das asas dele. Deus quer você debaixo das mãos dele. Deus quer esconder você, porque uma vez que ele te esconde, ele consegue trabalhar com você sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, e aí começa o sobrenatural dele sobre a tua vida. Mas peraí, pastor, José ficou algumas horas na cova, dali saiu, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar, a mulher de Potifar dá em cima dele, ele não quer nada. Quando ele não quer nada, ele é lançado na prisão. Lá ele passa um tempo maior. Ele é enterrado de novo, sim. Porque quando Deus quer fazer de alguém muito grande, ele precisa fazer isso. Matando o velho homem aos poucos, enterrando o velho homem aos poucos, enterrando os teus desejos aos poucos, enterrando as tuas vontades aos poucos, enterrando os sonhos que estão no teu coração, mas não estão no coração dele, aos poucos. Ele precisava formar José, e para formar José, ele precisava enterrar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até ele chegar à condição de perdoar o pai e os irmãos que haviam enterrado. Aí vem Lázaro. Jesus tinha algo com Lázaro. Não é porque você está na igreja que você é poupado de ser enterrado. Não é porque você está aqui no culto, ou que você está me assistindo, você não esteja passando pelo processo de ser enterrado. Deus enterra quem Ele quer que cresça. Deus enterra com quem Ele tem propósito. Deus enterra porque Ele sabe o tamanho da árvore que você vai se transformar. Lázaro, depois de 4 dias, quantos dias Lázaro ficou enterrado? 4. Já cheira mal? Não. Será uma árvore frondosa. Um dia Jesus, passeando com seus discípulos, voltando de um lugar e indo para outro, ele olha para uma figueira, ela está cheia de folhas. Ele está com fome, ele vai ver se naquela figueira tem figos. Quando ele olha, não tem figo nenhum, não era época de figo, mas ele queria figo. E aí, quando ele olha para aquela cena, ele amaldiçoa a figueira. Quando eles estão retornando de um determinado lugar no dia seguinte, os discípulos olham, a figueira está seca. Ele então vira e diz: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão essa montanha, vai para lá e ela vai, vem para cá e ela vem. O que é essa figueira cheia de folhas e sem frutos? É você sem ser enterrado. Deus não quer crentes que sejam bonitos por fora e podres por dentro. Deus não quer gente bonita por fora e podre por dentro, vazia por dentro, sem Deus por dentro, sem perdão por dentro, sem compaixão por dentro. Deus quer gente bonita por fora, mas belíssima por dentro. E para isso acontecer e ser uma árvore frondosa, você precisa ficar enterrado. Aleluia! Os grandes homens e mulheres de Deus passaram pelo processo. Ah, pastor, fala outro. Jonas na barriga do peixe. 3 dias, 3, enterradinho na barriga do peixe. Para refletir um pouco. E aí, no 3º dia na barriga do peixe, ele faz uma das orações mais lindas que estão na Bíblia, mas teve que ficar enterradinho. Diga assim para quem está do lado, fala assim, ó, obedece Jesus. Diga com aquela carinha assim, diga assim, ó, obedeça a Jesus, para Ele não te enterrar. Mas não são só os homens de Deus. As mulheres também. E o próprio Deus teve que ser enterrado.
Sabe qual é o teu defeito e o meu defeito? É achar que você pode mais do que o outro que está sentado do teu lado. O teu defeito e o meu defeito é pensar que o que está sentado do teu lado, e por favor, não estou dizendo que aquele que está sentado do teu lado não vale nada, entenda e compreenda o que eu estou pregando. Mas você talvez precise entender que tanto você como aquele que está sentado do teu lado pode ser enterrado, e às vezes, eu vou além, é na mesma vala. Pastor, misericórdia, basta aqui, enterrado na mesma vala é demais. Jesus enterra. Na mesma valinha, fica os dois. É o vale-vala. Porque uma coisa é você ficar no vale, outra coisa é você ficar na vala do vale. Por quê? Porque só enterrando a semente que Deus fez, que Ele vai conseguir extrair o que você tem de bom. Semente jogada no chão de qualquer jeito, não tem validade. Todo mundo pisa, acabou a semente. Semente só tem algum valor quando ela é enterrada. Só que ser enterrado sufoca. Só que ser enterrado faz você perder a visão. É você dizendo assim, meu Deus, eu não consigo compreender o que Deus quer comigo. É que você está enterrado, você não consegue ver. Tenta abrir o zóio debaixo da terra, o zóio arde. Joga a terra no teu zóio para você ver. É que Deus não quer que você veja nada. Você está num processo onde Deus enterrou você. Pastor, mas eu não ouço. Eu não consigo ouvir. É propósito de Deus, você está enterrado. Você vai ouvir quem? Só se for as minhocas. Sei lá se minhoca faz barulho. E a prova maior de que semente precisa ser enterrada é Jesus sendo enterrado. Sabe, você tem que se dar conta de que o próprio Cristo não bastou morrer na cruz. Teve que morrer, mas teve que ser enterrado. Porque o que ele faria ao brotar ou ao ressurgir seria muito grande. Então Deus precisava enterrá-lo. Agora, Jesus, sou eu e você. Jesus enterra aqueles que ele deseja ter algo em especial. Pastor, eu estou vivendo um processo tão difícil. Mas nada, eu vou te dar uma palavra de Deus. De Deus. Deus abriu um buraco para te enterrar. Por quê? É só te enterrando que Ele vai suscitar em você aquilo que Ele quer, não aquilo que você deseja. Sabe por que está doendo? Porque você achou que podia sair a qualquer hora. Não. Você só sai quando você tomar consciência de que quem permitiu este enterro de semente foi Ele. E quando essa semente, e eu vou usar uma expressão para você entender, explodir embaixo da terra, aí nasce uma árvore frondosa. Dói, está doendo, é doloroso, você não está vendo nada, você não escuta nada, você não vê nada, você não ouve ninguém. Deus quer você assim.
Deus está dizendo assim para você: deu. Agora sou eu e você. Receba esta palavra sobre a tua vida, mas entenda que esta semente, ela não fica para sempre embaixo da terra. Só que ela vai, a erupção disso, a explosão dela, germinando e saindo para fora, depende de você, depende de uma palavrinha chamada fé, ou depende daquilo que o apóstolo Paulo disse. É preciso ter moderação, força, coragem. Aguenta que vai chegar a hora. É só um preparo. Jesus, a mesma coisa. Marcos, vou pedir para que você me acompanhe no piano, baixinho. Sabe, igreja, hoje a mensagem da palavra de Deus é comunicando à igreja: você é semente. Pastor, mas que jeito mais estúpido. Não. É o jeito mais sábio de Deus tratar alguém. Porque quando depende só de você, e quando depende só da gente, não acontece nada. Você não faz esforço nenhum. Se Deus deixar só na tua mão, você nasce semente, cresce semente e morre semente. Dia desses eu estava falando com um pastor jovem. Ele me disse: Gerê, como dói. Como dói. Eu falei: é natural. Você precisa deixar de ser semente e ser árvore frondosa. Dói esse processo. Nascer dói. Crescer dói. Crescer dói. Você tem duas opções. A opção de querer ficar enterrado, ou a opção de até germinar e brotar, mas continuar pequenininho. Mas, meu irmão, quanto mais fiel debaixo da terra, quanto mais fé enquanto você está enterrado, com mais força você nasce, com mais firmeza de espírito. Firmeza de espírito. Firmeza de espírito é essa certeza de que vai passar e vai dar certo. Vai passar e vai dar certo. Vai passar e vai dar certo. Não, eu estou com um problema aí, está difícil, não tem problema. Vai passar e vai dar certo. Não tem problema, Deus me enterrou, mas para que eu cresça ainda mais forte do que eu já era. Se Deus te enterrou, ou se permitiu que você fosse enterrado, ou talvez lá na empresa, você quer ver um processo de enterrar semente? Lá na empresa, tinha 1000 funcionários, pegaram você, só você, e mandaram embora. Tinha 1000, mas pegaram você. É Deus permitindo que te lancem na cova, porque eles continuarão na média, mas você nascerá frondoso, frondosa. Ei, Tiago, irmão de Jesus, disse: olha, é necessário que você, Renata, tenha alegria, a tua alma precisa regozijar por passar por tantas provações, porque a cada provação é Deus aprovando. Passou. Vem mais uma. Não tem problema, eu já estou mais forte. Passou. Parabéns.
Vem mais uma. Olha, a semente está germinando, está crescendo, está vindo, está brotando. Olha a semente aí. Ei, quando você não conhecia Cristo, não ouvia a palavra de Jesus sobre a tua vida, qual era o tamanho da tua força? E agora? Percebe como você está mais forte, a cada dia mais forte? Olha para trás. Olha quando você aceitou Jesus e veio para a igreja. Ou talvez você que está assistindo essa mensagem e vivendo um drama terrível, sendo você evangélico, espírita, católico, pouco me importa. Se você crê em Deus, preste atenção e depositar sua confiança nele, a sua ansiedade toda nele. Ele cuida de você. Mas esse processo, onde ele permitiu que a semente fosse enterrada, você tem que passar. Você tem que passar. José, Lázaro, Jonas, o próprio Jesus. Se ele não poupou o filho, Jesus poderia ter ressuscitado da cruz. E por que não? Mas era previsto que ao terceiro dia, ele então ressuscitaria. Mas era grande demais o que ele faria, então ele precisava passar um tempo, só ele e Deus. Imagine o que foram aqueles 3 dias em que Jesus ficou embaixo da terra, ficou naquele túmulo, no reino do Espírito que estava acontecendo, a briga entre o bem e o mal. Imagine você, que talvez tenha sido sepultado, o inimigo de nossas almas pisando em cima da semente para que ela não nasça, e Jesus criando ramificações embaixo da terra para que ela cresça com mais força.